Eu matei o meu pai com as minhas próprias mãos, não com uma faca ou um tiro, mas com o silêncio que ele merecia, e nesse momento, senti o peso do Oceano Atlântico cair sobre os meus ombros. A foto que ele viu, aquela única imagem que o fez rastejar de volta à minha vida, era a prova de que o tempo não cura, só apodrece as feridas antigas até elas explodirem em veneno puro. E agora, enquanto o seu corpo jazia inerte na capela mortuária de Lisboa, eu sorria pela primeira vez em anos, porque a vingança não é um grito, é um sussurro que ecoa para sempre no vazio que deixamos para trás. Eu nasci em Alfama, no coração palpitante de Lisboa, onde as ruas estreitas cheiram a sardinha grelhada e a fado choroso que se infiltra pelas janelas abertas. O ano era 1995, e o meu pai, Manuel Costa, era um homem que parecia saído de um postal turístico, alto, com bigode espesso e mãos calejadas de trabalhar nos estaleiros do Tejo. Ele consertava barcos que navegavam para o Brasil ou para as ilhas dos Açores, sonhando com fortunas que nunca chegavam. A minha mãe, Isabel, era o contraponto perfeito, delicada como as rendas que costurava para turistas, com olhos castanhos que brilhavam como o vinho do Douro sob a luz de um candeeiro de latão. Eu era a Ana, a filha única, com 6 anos quando tudo desabou. Lembro-me do dia exato em que ele nos abandonou. Era um verão sufocante de 2001, o ar pesado com o zumbido das cigarras e o eco distante dos barcos a apitar no rio. Eu brincava no pátio da nossa casa apertada, uma construção de 2 andares com azulejos azuis descascando nas paredes, perseguindo um gato magro chamado Zé. A minha mãe estava na cozinha, preparando bacalhau à brás, o cheiro de cebola e batata frita misturando-se ao suor que escorria pela sua testa. O meu pai chegou cedo do trabalho, o rosto sujo de graxa, os olhos vidrados como se tivesse visto um fantasma. Ele não disse nada no jantar, só comeu em silêncio, mastigando devagar, como se cada garfada fosse uma despedida. Naquela noite, ouvi-os discutir atrás da porta do quarto. As vozes baixas, mas afiadas como facas de cozinha. Tu prometeste, Manuel. Prometiste que ias mudar. Gritava a minha mãe, a voz tremendo como uma corda de viola mal afinada. Ele respondia com murmúrios, desculpas que soavam mentiras velhas, é só mais uma vez, Isabel. Para a família. Para a Ana. Eu apertei o meu ursinho de peluche contra o peito, fingindo dormir, mas o meu coração batia como o sino da Sé de Lisboa ao meio-dia. De manhã, ele partiu. Deixou uma nota na mesa da cozinha, vou para o Porto trabalhar. Volto em breve. Amo-vos. Nunca voltou. Os anos seguintes foram um borrão de dor crua e sobrevivência teimosa. A minha mãe transformou-se numa sombra de si mesma. Deixou de cantar fado nas noites de quinta-feira no tasco do Sr. João, onde os clientes a aplaudiam com copos de gingim erguidos. Em vez disso, costurava até as mãos sangrarem, aceitando qualquer trabalho para pagar a renda que subia como o nível do Tejo nas cheias de inverno. Eu via-a chorar na varanda, olhando para o rio como se ele pudesse trazer o Manuel de volta num barco fantasma. Ele vai voltar, mana, dizia ela para mim, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. Mas eu sabia que não. Aos 8 anos, já entendia que os homens como o meu pai eram como o vento do mar, fortes, mas fugidios, deixando só poeira e saudades. Cresci rápido, como as oliveiras retorcidas nas encostas do Alentejo. Na escola em Alfama, era a miúda quieta que desenhava barcos partidos nos cadernos de matemática. Os professores sussurravam sobre a pobre Ana, sem pai, e as outras crianças zombavam, chamando-me órfã do Tejo. Mas eu não chorava. Guardei a raiva como um frasco de azeite virgem, selado e à espera do momento certo para ser derramado. Aos 12, comecei a trabalhar aos fins de semana no mercado da Ribeira das Naus, vendendo figos secos e queijos de serpa. O dinheiro ia todo para a minha mãe, que agora tossia sangue nas noites frias, o pulmão corroído pelo fumo dos cigarros que acendia para esquecer. Foi aos 15 que descobri a verdade sobre o abandono. Encontrei uma carta amachucada no fundo de uma gaveta da cômoda da minha mãe, uma carta dele, datada de 2002, um ano após a partida. Isabel, perdoa-me. Encontrei outra. Ela é jovem, cheia de vida. Não posso voltar. Cuida da Ana. A outra era a Carla, uma rapariga de 20 e poucos do Porto, com quem ele fugira para começar uma nova vida. Tinha uma filha, a Sofia, nascida 9 meses depois. O meu pai trocara-nos por uma família nova, como quem muda de barco num porto lotado. Rasguei a carta em pedaços minúsculos e enterrei-os no jardim,
sob a laranjeira que dava frutos azedos. Naquela noite, jurei que ele pagaria. Não com sangue, isso era para os fracos. Com algo pior, o vazio que ele nos deixara. A minha mãe morreu quando eu tinha 18 anos. Cancro nos pulmões, rápido e impiedoso como uma tempestade no Cabo da Roca. No funeral, na igreja de São Miguel, chovia tanto que o Tejo transbordava às margens, como se o céu chorasse por nós. Eu estava sozinha agora, herdeira de uma casa velha e de uma raiva que crescia como era nas paredes. Vendi tudo, a casa, as rendas, o ursinho de peluche, e mudei-me para o centro de Lisboa, para um apartamento minúsculo no Chiado, onde o cheiro de café e livros velhos me recordava que a vida continuava, mesmo sem raízes. Trabalhei como guia turística, levando grupos de americanos e alemães pelas escadarias do Bairro Alto, contando histórias de fado e revoluções que soavam românticas sob o sol. Mas à noite, sozinha com uma garrafa de vinho verde, revivia cada detalhe, o bigode dele, o cheiro de graxa, a nota na mesa. Pesquisei online, sim, o mundo digital era uma rede que pescava segredos como sardinhas. Descobri que ele prosperara no Porto, dono de uma pequena oficina de barcos, casado com a Carla, pai da Sofia, agora uma rapariga de 21 com uma vida de Instagram perfeita, viagens a Paris, jantares no Douro, sorrisos falsos sob filtros dourados. Eu não o contactei. Em vez disso, construí a minha própria vida, tijolo a tijolo. Estudei psicologia à noite, na Universidade Nova de Lisboa, fascinada pela mente humana, como ela se quebra, como se reconstrói, como se vinga. Tornei-me terapeuta, ajudando mulheres como a minha mãe a desenterrar traumas enterrados. Mas o meu era diferente, não queria cura. Queria equilíbrio. Queria que ele sentisse o buraco que cavara. O ponto de viragem veio a 6 meses, numa tarde de outono chuvosa. Eu estava no meu consultório no Rossio, acabando uma sessão com uma cliente que chorava sobre o marido infiel. O meu telemóvel vibrou, um número desconhecido. Atendi, e a voz do outro lado era rouca, envelhecida, mas inconfundível. Ana. É o teu pai. O Manuel. O meu coração parou, mas a minha voz saiu calma, como o Tejo em dia de calmaria. Quem? Perguntei, fingindo esquecimento. Ele gaguejou, explicou, vira uma foto minha no LinkedIn, onde eu posava profissional, de blazer cinzento e sorriso contido, com a legenda Ana Costa, psicóloga, ajudando a curar feridas invisíveis. Aquela única foto, partilhada num grupo de ex-alunos, reacender a culpa que ele pensara morta. Eu sei que errei, filha. Deixa-me explicar. Preciso de te ver. Ele implorava, a voz tremendo como folhas de sobreiro ao vento. Marcámos um café no Porto, neutro, como uma trégua de guerra. Eu fui, não por perdão, mas por estratégia. Queria ver o homem que destruíra a minha mãe, agora curvado pelo tempo, 60 anos, cabelo grisalho, mãos trêmulas segurando uma chávena de galão. Contou-me tudo, a fuga impulsiva, o remorso tardio, a Carla que o deixara por um advogado mais jovem, a Sofia que o odiava por roubar a mãe dela a uma vida melhor. Quero compensar, Ana. Deixa-me entrar na tua vida. Eu ouvi, acenando, os olhos fixos nos dele como uma terapeuta. Mas por dentro, planeava. A vingança seria lenta, psicológica, como uma terapia invertida, faria-o desenterrar cada podridão, forçando-o a reviver o abandono através dos meus olhos. Começámos a encontrar-nos semanalmente, almoços no Douro, passeios pelo Porto. Eu contava histórias da minha mãe, dos cancros, das noites de fome. Ele chorava, prometia dinheiro, uma casa. És a minha verdadeira filha, dizia, ignorando a Sofia que o evitara por meses. Mas eu manipulava. Enviava-lhe fotos antigas, a minha mãe tossindo sangue, eu magra aos 10 anos, com legendas suaves, lembras-te disto, pai? Ele respondia com mensagens desesperadas, implorando por mais tempo. A Sofia descobriu, e o inferno familiar explodiu, chamadas gritadas, acusações de favoritismo. Tu abandonaste-nos por ela, e agora voltas por culpa. Berrou ela ao telefone, que ele me deixou ouvir. Eu sorria, saboreando o caos que semeara. Os encontros tornaram-se um ritual sádico, disfarçado de reconciliação. Toda quinta-feira, apanhava o comboio alfa pendular de Lisboa para o Porto, o carro a balançar suavemente como um berço de mentiras. Eu lia livros de Freud no caminho, O Mal-Estar na Civilização,
sublinhando passagens sobre a culpa como um veneno que corrói de dentro para fora. O meu pai esperava-me na estação de Campanhã, de casaco polido e flores silvestres colhidas nas margens do Douro, como se pétalas pudessem apagar anos de ausência. No nosso terceiro encontro, levei a foto que o trouxera de volta, impressa em papel brilhante, eu no consultório, o sorriso que escondia abismos. Vês isto, pai? É o que construí sem ti. Ele pegou nela com mãos trêmulas, os olhos marejados. És tão parecida com a tua mãe. Tão forte. Ri-me por dentro, forte. Era uma armadura forjada no fogo da traição. Contei-lhe sobre as noites em que a minha mãe me acordava aos prantos, chamando pelo nome dele enquanto o cancro a devorava. Ela dizia que tu ias voltar num barco branco, como nos contos de fadas que me lias. Ele baixou a cabeça, murmurando orações a Nossa Senhora de Fátima, como se o milagre tardio pudesse redimi-lo. Comecei a gravar as conversas, escondendo o telemóvel no bolso do casaco. Não por prova, isso era para tribunais, e eu não queria justiça legal. Queria desmantelar a mente dele, pedaço a pedaço, como se desmonta um barco nos estaleiros onde ele trabalhara. Enviava-lhe áudios depois, a minha voz suave, descrevendo memórias inventadas ou exageradas. Lembras-te da vez que prometeste um vestido novo para o Natal, mas sumiste com o dinheiro para a tua viagem de negócios? Ele respondia com chamadas noturnas, insone, confessando pecados que eu sugava como vinho tinto. A Sofia entrou no jogo sem saber. Ela era o oposto de mim, loira, extrovertida, com tatuagens de âncoras no pulso e um emprego em marketing digital que a levava a eventos no Casino da Póvoa. Contactou-me por mensagem privada no Instagram, após ver as stories do pai com legendas como reencontro familiar no Douro. Quem és tu? Ele fala de ti o dia todo. Achas que podes roubar o que resta dele? Respondi com polidez venenosa, só estou a curar feridas antigas, mana. Vem conhecer-me. Ela veio, num café ribeirinho com vista para as pontes do Porto, o ar cheirando a pastel de nata fresco. Era alta, com olhos verdes que herdara da Carla, e um ar de superioridade que mascarava a insegurança. Ele abandonou a tua mãe por mim, disse ela, direta como um vinho verde seco. Não por mim, pela minha mãe. Mas dói na mesma. Compartilhámos histórias, rindo nervosamente de semelhanças, ambas crescéramos sem o pai completo, ele dividido entre remorsos. Mas eu via a fraqueza dela, o desejo de aprovação, o medo de ser a segunda escolha. Plantei sementes. Ele diz que tu és o erro que o define. Mas eu sou a redenção. Ela saiu furiosa, mas voltei a ouvi-la nas chamadas dele, discussões que escalavam para silêncios gelados. O meu trabalho em Lisboa começava a sofrer. As clientes notavam a minha distração, os olhos distantes durante sessões, as respostas mecânicas. Uma delas, a Maria, uma viúva de Setúbal com mãos nudosas de pescadora, confrontou-me: estás a curar os outros, Ana, mas quem cura a Ferreira? Ri-me, mas a pergunta corroía. À noite, no meu apartamento no Chiado, onde as paredes ecoavam o elétrico 28 a passar, bebia uísque puro e revivia o plano. A vingança não era só dele, era minha. Cada lágrima que ele derramava era um bálsamo para a criança que eu fora. Um mês depois, o primeiro golpe real, convidei-o a Lisboa para o aniversário da minha mãe, ou o que seria, 15 de novembro, dia de São Martinho, com castanhas assadas nas ruas. Aluguei um quarto no Hotel Santa Justa, com vista para o elevador de ferro negro. Jantámos no Time Out Market, ele animado, falando de futuro: vamos viajar juntos, Ana. Para os Açores, ver as baleias. Eu acenei, servindo-lhe mais vinho. Depois, levei-o à Sé, onde a minha mãe fora batizada. Lá, no escuro da capela lateral, mostrei-lhe o relicário com o anel dela, simples, de prata, gravado com, para sempre, M.I. Ela usava isto enquanto morria, chamando por ti. Ele desabou, ajoelhando-se no chão de pedra fria, soluçando como um miúdo perdido. Turistas passavam, murmurando em inglês sobre o velho dramático. Eu fiquei de pé, impassível, sentindo o poder pulsar nas veias como o vinho do Dão. Perdão, filha. Deus me perdoe. Mas Deus não era o juiz aqui, eu era. Naquela noite, gravei o choro dele, e enviei para a Sofia, anonimamente, o teu pai, aos pés da minha mãe morta. O caos familiar explodiu, ela cortou, mudando-se para Coimbra com um namorado instável.
Ele ligou-me em pânico. Onde está a Sofia? O que fizeste? Nada, pai. Só mostrei a verdade. Ele implorou por ajuda, e eu fui, não como filha, mas como terapeuta. Sessões pagas, agora, no meu consultório. Analisava os sonhos dele, pesadelos com barcos afundando, mais fantasmagóricas no Tejo. É culpa, Manuel. Ela come-te vivo. Ele pagava em cheques gordos, para a tua educação, dizia. Mas eu guardava o dinheiro para o golpe final. O inverno chegou cedo, com chuvas que transformavam Lisboa num labirinto de poças reflexivas. O meu pai emagrecia, o rosto cavado como as falésias da costa da Caparica. A Carla, a ex-mulher, contactou-me por e-mail. Ele está a morrer por dentro. Para de torturá-lo. Rima alto, sozinha na cozinha, cortando cebolas para uma sopa de couve. Tortura? Isto era justiça poética, como um fado que se arrasta até ao amanhecer. A primavera de 2025 trouxe um calor prematuro a Lisboa, o ar carregado de jasmim e o zumbido das abelhas nos jardins do Castelo de São Jorge. Eu subia as escadarias de Alfama aos sábados, visitando o túmulo da minha mãe no cemitério dos Prazeres, uma lápide simples, com Isabel Costa, mãe eterna, gravada em granito. Deixava flores de camélia, vermelhas como sangue fresco, e sussurrava planos. Ele está a quebrar, mãe. Cedo vais sorrir do céu. O meu pai, agora, dependia de mim como um viciado de ginginha. As chamadas diárias, Ana, filha, fala comigo. Sonhei com a tua mãe de novo. Eu respondia com paciência fingida, guiando-o por labirintos mentais. Conta-me o sonho, pai. Deixa sair. Ele descrevia, ela no Tejo, afogando-se, estendendo a mão. Eu tento salvá-la, mas as correntes do barco prendem-me. Interpretava como terapeuta, és tu, Manuel. As tuas escolhas são as correntes. Ele assentia, olhos vidrados, e pagava mais sessões. A Sofia, exilada em Coimbra, começou a mandar mensagens. Ele está louco por tua causa. Para. Encontrei-me com ela num fim de semana, num café na Baixa com mesas de ferro forjado. Ela chegara de comboio, o cabelo despenteado pelo vento atlântico, vestindo jeans rasgados e um casaco de pele sintética. Tu és pior que ele, cuspiu, os olhos inchados de noites sem dormir. Usas a psicologia como arma. Isso é doentio. Sorri, servindo-lhe um pastel de Belém. Doentio? Ele abandonou 2 famílias, Sofia. Eu só equilibro a balança. Contou-me a versão dela. Crescera no Porto, num apartamento modesto com vista para as caves de vinho, o pai ausente em viagens de trabalho que cheiravam a perfume barato. A Carla, mãe dela, bebia para esquecer, contando histórias de amor traído sob o sol poente do Douro. Ele prometia o mundo, mas dava só migalhas. Vi-me nela, o reflexo distorcido de uma meia-irmã forjada no mesmo molde de mentiras. Por um momento, senti pena. Junta-te a mim, propus. Fazemos-o pagar juntas. Ela hesitou, os dedos tamborilando na chávena, mas abanou a cabeça. Não sou como tu. Não sou monstro. Monstro. A palavra ecoou nos dias seguintes, como o sino da igreja de Santa Catarina. No consultório, via clientes com feridas semelhantes, maridos que fugiam, pais que evaporavam. Mas eu transformava dor em arte. Comecei a escrever um diário, não para publicar, mas para mapear o colapso dele, páginas cheias de descrições. Hoje, ele tremeu ao ver a foto da Isabel no hospital. Chorou por meia hora. Progresso. O golpe seguinte veio no dia de Portugal, 10 de junho, com desfiles nas ruas do Rossio e o cheiro de manjerico fresco. Convidei-o para uma festa familiar imaginária em Alfama, ele, e convidados que eram só sombras do passado. Aluguei o tasco onde a minha mãe cantara, agora gerido por um primo distante, o Zé, que me devia favores de infância. O lugar estava vazio, exceto por uma mesa posta com pratos de cataplana e uma viola ao canto. Toquei uma gravação do fado dela, voz rouca, lyrics de saudade, ó mar salgado, quanto do teu sal, são lágrimas de Portugal. Ele entrou, olhos brilhando de esperança, mas congelou ao ouvir a voz. É ela. Isabel. Sentei-o, servindo vinho de colares, escuro como sangue.
Canta para ela, pai. Como antigamente. Ele tentou, a voz falhando nas notas, lágrimas misturando-se ao vinho. Liguei a câmara escondida, depois, enviei o vídeo para a Carla e a Sofia, com a legenda, o legado do Manuel Costa. A Carla respondeu imediatamente, estás a destruí-lo. Para de uma vez. A Sofia bloqueou-me. Ele não notou o truque até de manhã, quando acordou no hotel com a cabeça latejando. Era uma armadilha, Ana? Para me magoar. Neguei, suave, não, pai. Era catarse. Ele voltou para o Porto, mas o dano estava feito. Semanas depois, soube pelo primo Zé, ele tivera um ataque de pânico na oficina, desmaiando entre ferramentas enferrujadas. O médico diagnosticou depressão grave, medicação para ansiedade. Ele pergunta por ti o tempo todo, disse Zé. Como se fosse a âncora dele. Eu era a âncora, de chumbo, arrastando-o para o fundo. No verão, o calor sufocava Lisboa, e eu planeava o clímax. Pesquisei testamentos, heranças, ele deixara tudo para a Sofia, mas agora falava em mudar, para a verdadeira família. Liguei para um advogado discreto no Chiado, preparando papéis falsos de reconciliação. Ele assina, e ganhas metade, disse o homem, olhos ávidos. Mas dinheiro não era o fim, era o meio. A Sofia reapareceu em agosto, num encontro forçado no Porto. Ela organizara uma intervenção, com a Carla ao lado, ambas de braços cruzados como sentinelas do Douro. Encontrámo-nos num restaurante na Ribeira, o Douro lambendo as pedras lá embaixo. Para com isto, Ana, implorou ela, a voz quebrada. Ele está a morrer. O coração fraco, os médicos dizem. A Carla assentiu, o rosto envelhecido por anos de ressentimento. Eu sei o que ele fez à tua mãe. Mas isto é pior que abandono. Pela primeira vez, duvidei. O vinho na minha taça tremia na mão. Ele merece, murmurei. Mas elas viram a rachadura. Não, mana. Nós merecemos paz. Saí da lisonza, o rio parecendo um espelho partido. Na viagem de regresso, chorei pela primeira vez em anos, não por ele, mas pela miúda que eu fora, ainda à espera do barco branco. O outono de 2025 pintou Lisboa de tons ocre e castanho, as folhas das árvores no Parque Eduardo VII caindo como confetes de um funeral adiado. Eu andava pelas ruas do bairro Alto à noite, o eco dos meus saltos misturando-se ao riso de turistas e ao lamento distante de um acordeão. O plano avançava, mas a dúvida, essa traidora sutil, infiltrava-se como umidade nas paredes velhas. As clientes no consultório notavam, estás distante, Ana. Como se carregasses o mundo nos ombros. Respondia com sorrisos profissionais, mas por dentro, questionava, vingança ou veneno próprio. O meu pai piorava. As chamadas eram agora sussurros fracos, Ana, vem ao Porto. Sinto-me sozinho. Eu ia, menos vezes, alegando trabalho. Em vez disso, enviava fotos, não da minha vida, mas da dele, distorcidas, uma dele jovem, com a Carla grávida, legendada, o novo começo que matou o antigo. Ele respondia com mensagens incoerentes, misturando português com galego aprendido nos estaleiros. A Sofia tentava mediar, enviando-me e-mails longos, ele assinou o testamento a teu favor, mas não é isso que queres, pois não. É o sofrimento dele. Ela tinha razão, e isso doía como vinagre numa ferida aberta. Comecei sessões de autoanálise, gravando-me a falar sozinha no apartamento. Porquê, Ana? Porque a raiva te define. As respostas vinham em fragmentos, a imagem da minha mãe no hospital, tubos no nariz, murmurando, Manuel. Mas também vislumbres de fraqueza, o pai idoso, curvado, pedindo um abraço que eu negava. O clímax aproximava-se com o Natal. Ele insistiu numa reunião familiar, tu, eu, a Sofia, a Carla. Em Lisboa, na tua casa antiga. A casa que eu vendera. Improvisei, aluguei um Airbnb em Alfama, decorado com luzes piscantes e um pinheiro de plástico cheirando a resina falsa. Chegaram a 24 de dezembro, o ar frio cortante como navalhas. A Sofia veio relutante, com um presente embrulhado, um cachecol tricotado pela Carla. O meu pai, pálido como queijo de cabra fresco, trouxe uma caixa, para ti, Ana. Da tua mãe. Era o colar dela, pérolas falsas, mas o fecho gravado com I.M.
O meu estômago revirou. Jantámos bacalhau à consoada, o silêncio pesado como o fumo da lareira. Depois, toque em fado, eu no violão, a Sofia cantando Estranha Forma de Vida, voz trêmula. O pai chorou, erguendo o copo, pela família. Pela cura. Mas eu via o fim nos olhos dele, o coração acelerado, a respiração curta. Naquela noite, enquanto dormiam nos quartos, vasculhei o casaco dele e encontrei cartas não enviadas, para mim, para a Isabel, súplicas de perdão escritas em noites de insônia. Uma dizia: filha, se leres isto, sabe que te amei sempre. O erro foi fugir do amor. Rasguei-as, mas guardei um pedaço no bolso. De manhã, o 25, ele acordou com dor no peito. Chamei a ambulância, o sirene cortando o Natal como uma faca. No hospital de São João, no Porto para onde o levaram, os médicos diagnosticaram insuficiência cardíaca. Stress, Sr. Costa. Descanse. Eu fiquei em Lisboa, fingindo preocupação por mensagens. Mas a Sofia ligou furiosa: viste o que fizeste? Ele pergunta por ti no delírio. Fui, finalmente, num comboio noturno, o coração batendo em ritmo de fado. No quarto estéril, ele jazia ligado a monitores, tubos no nariz como ecos da minha mãe. Ana murmurou, a mão estendida. Peguei nela, pela primeira vez, sentindo a fragilidade dos ossos. Perdoa-me, filha. Eu fui um cobarde. As palavras saíram como um rio represado, confissões de dívidas, amantes efêmeras, o remorso que o roera desde o dia da partida. A foto no LinkedIn. Foi como um soco. Vi-te forte, e soube que falhara. Chorei então, lágrimas quentes misturando-se às dele. Não por perdão, por alívio. A vingança completara o ciclo, o vazio preenchera-se com verdade crua. Mas o ódio não morre fácil. Na semana seguinte, enquanto ele melhorava devagar, confrontei a família toda num café no Bolhão. Ele pagou, disse eu à Sofia e à Carla. Mas e nós? Quem paga as nossas cicatrizes? Elas assentiram, e pela primeira vez, abraçámo-nos, 3 mulheres forjadas no fogo da ausência dele. O pai assinou o testamento equilibrado, metade para cada família. Não por ganância, mas por legado. O ano novo de 2026 raiou frio em Lisboa, com fogos de artifício e quando sobre o Tejo como tiros de misericórdia. O meu pai saiu do hospital em janeiro, fraco mas vivo, instalado num apartamento pequeno na Foz do Douro, com a enfermeira a tempo parcial. Eu visitava quinzenalmente, agora sem máscaras, conversas reais, sobre o passado sem veneno. Conta-me da tua infância, pai, pedia eu, e ele falava, das brincadeiras nos areais de Cascais, do avô pescador que lhe ensinara a atar nós. Descobri que o abandono não fora só fraqueza, fora pânico, fugindo de dívidas que o estaleiro lhe impusera, prometendo à Carla um futuro que construiu às custas do nosso. A Sofia integrou-se devagar. Ligava-me para Coimbra, compartilhando piadas sobre o velhote teimoso. Ele adora-te agora, dizia ela, rindo. Mais que a mim. Mas não era competição, era cura coletiva. A Carla, pragmática como sempre, organizava jantares no Porto, francesinha suculenta, conversas sobre vinho e viagens adiadas. Somos as sobreviventes, dizia ela, erguendo o copo. Eu assentia, sentindo o peso aliviar, como um barco que larga a âncora segura. No consultório, o meu trabalho floresceu. Escrevi um artigo para a revista Psicologia Portuguesa, O Abandono como Herança, Ciclos de Traição e Redenção, anónimo, mas inspirado na nossa saga. As clientes respondiam: és mais leve, Ana. Como se tivesses soltado um fantasma. Tinha. A vingança, que começara como fúria cega, transformara-se em espelho, mostrara-me que o ódio é uma prisão de 2 celas. Mas o drama não acaba sem reviravoltas. Em março, o pai descobriu as gravações, eu deixara o telemóvel no almoço, e ele, curioso, espiara. Confrontou-me no chiado, voz fraca mas olhos flamejantes, gravaste-me. Todas aquelas lágrimas. Eram para quê? O café parou, turistas viraram cabeças. Eu congelei, o passado rugindo de volta. Para curar, pai. Para te fazer sentir o que nós sentimos. Ele levantou-se, trêmulo. Tu és pior que eu, Ana. Uma vingadora fria.
Saiu, mancando para o elétrico, deixando-me com o eco das palavras. Liguei para a Sofia em pânico, ele sabe. Acabou. Ela veio de comboio, abraçando-me no rocio, não acabou. É o teste final. Juntas, fomos ao porto. Encontramo-o na varanda, olhando o Atlântico agitado. Perdoa-me outra vez, pai, disse eu, ajoelhando como ele fizera na sé. A raiva era a minha âncora. Mas agora, solto-a. Ele chorou, abraçando-nos, pai, filhas, um trio improvável sob o céu cinzento. A Carla juntou-se dias depois, e reconstruímos, fins de semana no Douro, vindimando uvas, rindo de histórias velhas. O pai recuperava, o coração fortalecido por remédios e amor tardio. Eu voltei à Alfama, comprando de volta a casa da infância com a herança partilhada, azulejos restaurados, laranjeira podada. A primavera trouxe paz, mas o psicológico persiste. Sonhos ainda me acordam, barcos afundando, mãe chamando. Mas agora, acordo com gratidão, pela foto que o trouxe de volta, pela vingança que me libertou. Somos humanos, frágeis como fado, mas resilientes como o Tejo que corre eterno. O verão de 2026 foi um bálsamo, com o sol de Lisboa dourando as ruas como mel de rosmaninho. O meu pai, agora estável, propôs uma viagem, para selar o perdão, disse ele, olhos twinkling como o Tejo ao pôr do sol. Escolhemos os Açores, ilhas verdes flutuando no Atlântico, onde o vento carrega segredos de baleias. Voámos para São Miguel, o ar salgado limpando os pulmões como uma confissão ao mar. No hotel em Ponta Delgada, com vista para a Lagoa das Sete Cidades, partilhámos quartos adjacentes. O pai e eu caminhávamos pelas plantações de ananases, ele contando lendas açorianas de sereias que seduzem marinheiros infiéis. Como eu, brincava ele, mas o tom era leve, sem espinhos. A Sofia juntou-se por uma semana, trazendo o namorado, um cozinheiro de Coimbra com mãos ágeis e riso contagiante. Jantávamos lagosta grelhada, bebendo poncha doce, e pela primeira vez, rimos do passado. Lembras-te da nota na mesa, pai? Volto em breve, breve como o quê, um século. Ele ria, envergonhado, fui um idiota. Mas olha para nós agora. Olhava, sim, uma família remendada, costuras visíveis mas fortes. Nadávamos nas piscinas termais de Furnas, a água quente borbulhando como memórias ferventes. Numa noite, sob estrelas que pareciam azulejos no céu, ele puxou-me de lado, a foto salvou-me, Ana. Mostrou-me o que perdera. Obrigado por não desistires. Não desiste, mas o obrigado era meu também. A vingança, que imaginara como abismo, fora ponte. Voltei a Lisboa renovada, o consultório cheio de clientes que eu curava com empatia genuína. Publiquei o artigo, desta vez com o nome, Ana Costa, de vítima à vingadora, de vingadora à filha. As respostas inundaram, convites para palestras na Universidade do Porto, e-mails de mulheres partilhando histórias semelhantes. O outono trouxe o teste final. O pai teve uma recaída, pneumonia, contraída numa caminhada chuvosa no Douro. No hospital, de cama, ele chamou, Ana, se eu partir, sabe que te amo. A todas. Assinamos papéis finais, herança igual, mas com cláusulas para caridade, um fundo para mães abandonadas, em nome da Isabel. A Sofia e eu geriríamos, transformando dor em legado. Ele recuperou, devagar, como um barco reparado nos estaleiros. Passámos o Natal em Alfama, na casa restaurada, árvore com enfeites de conchas açorianas, mesa farta de rabanadas e bolo rei. Cantámos fado juntos, vozes entrelaçadas, eu no refrão, ele na saudade rouca, a Sofia batendo palmas. A Carla, agora amiga improvável, trouxe vinho do Douro, pelo futuro. Enquanto o relógio batia meia-noite, brindámos ao ano novo, não ao passado, mas ao que viria. Eu, aos 31, sentia-me completa, psicóloga, filha, irmã. A vingança. Fora o catalisador, não o fim. Como o Tejo, que carrega sedimentos mas flui para o mar, eu seguia, livre, mas marcada pelas correntes. E assim, numa manhã de sol em Lisboa, olhei para o rio e sorri. O pai abandonara-nos, mas a foto o trouxera de volta. E no regresso, curáramos uns aos outros. A vida, afinal, não é drama sem redenção, é o equilíbrio precário entre ódio e amor, onde o coração, teimoso como Portugal,
sempre encontra o caminho para casa.